Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das operações policiais mais letais e controversas da história do Rio de Janeiro, a Operação Contenção. Uma ação que começou com um número e terminou com ainda mais perguntas no ar. Olha só esse número, 64. Esse foi o primeiro saldo de mortos divulgado pelas autoridades logo no primeiro dia da operação. Já era um número altíssimo, né? Mas a história estava só começando. Pois é, de um dia para o outro, pá! O número salta para 121. 117 suspeitos e 4 policiais mortos. E com isso, a Operação Contenção se tornou oficialmente a mais letal da história do Rio de Janeiro. A mais letal. E aí fica a grande pergunta, né? O que foi que aconteceu nesse meio tempo? Como é que esse número praticamente dobrou em menos de 24 horas e sem que a polícia estivesse ciente no início? A resposta para isso, bom, ela nos joga bem no meio de um enorme conflito de versões. A virada na história foi essa. Dezenas de corpos foram achados numa área de mata. Só que não foi a polícia que encontrou. Foram os próprios moradores dos complexos da Penha e do Alemão que entraram na Serra da Misericórdia e se depararam com essa cena. Ok, vamos para o ponto central de toda a polêmica. Se tinha tantos corpos lá, por que a polícia não os encontrou e removeu antes? Por que foram os moradores que fizeram isso? Bom, a explicação oficial foi bem direta. Era preciso preservar a cena do crime. A polícia e os peritos alegaram que a área toda precisava ficar isolada, intacta, sabe? Para que a perícia pudesse fazer o trabalho dela direitinho, sem nenhuma contaminação das provas. E aí que o conflito se instala de vez. De um lado, a polícia falando em procedimento técnico, em preservar o local. Do outro, os moradores que, por iniciativa própria, foram lá e removeram dezenas de corpos da mata. Claro que as autoridades não gostaram nada disso. O secretário da Polícia Civil, Felipe Cury, criticou bastante essa atitude e apontou uma coisa que, segundo ele, complicou tudo. Ele disse, olha só, os suspeitos estavam com roupas camufladas e coletes balísticos, mas os corpos encontrados por populares estavam com trajes íntimos e bermudas, ou seja, para ele, a cena do crime foi completamente alterada. Tá, mas para a gente entender por que essa operação foi tão gigantesca com tantos policiais envolvidos, a gente precisa voltar um pouquinho e olhar para o quadro geral. Qual era o objetivo estratégico por trás de tudo isso? A polícia tinha metas bem definidas. A primeira era frear a expansão do Comando Vermelho na região. A segunda, muito importante, era desmontar as rotas de fuga que eles usavam na Serra da Misericórdia. E a terceira era cumprir uma montanha de mandados, quase 100 de prisão e 150 de busca e apreensão. E a geografia aqui é a chave de tudo. A Serra da Misericórdia não era só uma mata qualquer. Para o Comando Vermelho, aquilo ali era uma espécie de corredor estratégico, uma rota de fuga fortificada que ligava várias comunidades. Por isso, o confronto ali foi tão intenso. E o buraco era ainda mais embaixo. A importância daquele lugar ia muito além das fronteiras do Rio. A operação estava mirando no que tinha virado, basicamente, o coração da facção em escala nacional. É isso mesmo. De acordo com as investigações, os complexos da Penha e do Alemão não eram só um reduto local. Eles tinham se tornado o quartel-general do Comando Vermelho no Brasil inteiro. Era de lá que saíam ordens, onde aconteciam treinamentos, o centro de tudo. E a prova desse alcance nacional está aqui. Olha só na origem dos suspeitos que foram identificados. 54 deles, ou seja, praticamente metade, não eram do Rio de Janeiro. Vieram de vários outros cantos do país. A lista é longa. Tinha gente do Pará, 15 pessoas, da Bahia, 11, do Amazonas, 9, Goiás, Ceará, de pelo menos 9 outros estados. Foi, na prática, uma convocação geral da facção para vir para o Rio e fortalecer a guerra aqui. E tem mais um dado que chama a atenção. Desses suspeitos que foram identificados, 78 deles já tinham ficha na polícia. E não era por coisa pequena não, estamos falando de crimes como homicídio e tráfico de drogas. Bom, vamos então para o balanço final da operação. O que ela realmente conseguiu e o que ficou pelo caminho. Os números finais são realmente de impressionar. Vamos lá. 121 mortes no total. 113 pessoas presas. 91 fuzis apreendidos e, para fechar, 1 tonelada de drogas. São números que dão a exata dimensão do tamanho desse confronto. Só que aí vem o grande porém da história. Com todo esse aparato, todo esse poder de fogo, com tantas baixas e apreensões,
o principal alvo de toda a operação não foi pego. Ele escapou. E quem é ele? O nome é Edgar Alves de Andrade, mais conhecido como Doca. Ele é apontado como o líder de mais alto escalão do Comando Vermelho que ainda está em liberdade. Na hierarquia, ele estaria abaixo apenas de figuras históricas da facção, que já estão presas há muito tempo. Para se ter uma ideia do tamanho da importância do Doca, o Disque Denúncia oferece uma recompensa de R$100 mil por qualquer informação que ajude a prendê-lo. R$100 mil. E é aqui que a gente termina. Com essa pergunta que fica no ar. O grande paradoxo dessa operação toda. Como é que na ação policial mais letal da história do Rio, que mobilizou uma força imensa, o alvo número 1 conseguiu simplesmente escapar? Essa é a questão que até hoje coloca em xeque a real eficácia e o legado da Operação Contenção.